Oi pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui com mais um assunto que eu preparei para vocês e a gente vai bater um papo, né, sobre saúde e qualidade de vida, principalmente nessa quarentena que eu sei que não tá sendo nada fácil. Seguimos aqui oscilando o nosso humor, dias bons, dias ruins, né? E eu acredito que vocês também têm passado por isso. Então, de alguma forma, eu espero estar contribuindo. E o assunto que eu preparei hoje é sobre ansiedade, depressão, compulsão alimentar e obesidade. E acredite que existe uma relação, né, entre eles, claro que nos mais variados graus, mas isso pode trazer um estrago, né, na nossa saúde. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela Regiane, eu sou médica de família e comunidade. Eu sempre tô aqui tentando passar alguma informação para vocês. Então vocês podem me achar aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, para todos os meus canais. O arroba é Rafaela Regiane, então vocês me encontram fácil e pode mandar direct se tiver algumas dúvidas, deixar seus comentários, curtir, compartilhar a informação e também para quem quiser pode agendar consulta. Eu atendo na Barra da Tijuca, Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. A obesidade, ela se torna uma porta de entrada para muitas doenças, porque ela participa da fisiopatologia de muitas delas, como diabetes, hipertensão, câncer, entre outras. A gente vai falar um pouquinho mais aqui ao longo do nosso vídeo. O que a gente tem de dados hoje, né? Então, assim, a obesidade, ela já é uma doença crônica não transmissível que acaba atingindo o mundo inteiro, né? Então, grande parte da nossa população tem algum grau de sobrepeso ou de obesidade. No Brasil, dados de 2018, 54,5% da nossa população tem sobrepeso e 17,9% tem obesidade. E a obesidade é uma das principais causas de morte evitável, tá? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, estima-se que 3,4 milhões de pessoas no mundo morrem todos os anos com obesidade ou com sobrepeso. Esse tema ganhou destaque agora nas últimas semanas por conta da pandemia que nós estamos vivendo e da relação que tem dos casos graves do coronavírus com a obesidade, né? Então, um relato de Londres mostrou que de 10 pacientes internados no UTI, que é a unidade de terapia intensiva, 7 tinha excesso de peso, né? E também a gente tem percebido que nos pacientes abaixo de 40 anos também tem um comprometimento maior naqueles que são obesos, né? Então agora virou um assunto um pouco mais relevante, né? Então tá todo mundo voltado para essa questão da obesidade, que já era considerada uma doença, mas agora, devido a essa questão do coronavírus, a gente tem ganhado um certo destaque. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem dados concretos, né, sobre essa relação de casos graves e obesidade, mas no meu dia a dia, eu que estou vivendo isso ali na linha de frente e discutido com os meus colegas, a gente observa que sim, a maioria dos pacientes que chegam com quadros mais graves ou quando a gente entra no UTI ou a gente vai abordar esses pacientes, a maioria tem um excesso de peso, é obeso e a gente precisa lidar com isso. Então isso acontece porque a obesidade, ela é uma doença crônica e além dela estar associada a outras comorbidades, né, como hipertensão, doença cardiovascular em geral, diabetes, câncer, ela por si só já gera uma alteração hormonal no nosso organismo, né? E essa alteração, ela gera uma inflamação permanente no nosso corpo. E é isso que vai fazer uma maior suscetibilidade às complicações do coronavírus. A inflamação, de uma maneira geral, ela acaba sendo uma barreira
que o nosso corpo cria para agentes externos, né? Então é uma coisa boa que o nosso organismo tem de defesa para a gente ficar saudável de novo. O nosso corpo ele é uma eterna busca de homeostasia, né? Se alguma coisa não tá boa, a gente tenta se adequar àquilo pra gente chegar no meio termo e ficar bem de novo, tá? Então a gente sempre vai ter uma resposta a alguma coisa que esteja acontecendo. A inflamação é uma delas, tipo, a gente machuca, gera um processo inflamatório, aquela ferida cicatriza, cura. Só que quando a gente tem isso de uma maneira permanente e exacerbada, o nosso corpo começa a atacar o nosso próprio corpo. E aí, a partir disso que não é mais legal, né? Que ao invés de a gente ter uma barreira protetora, a gente acaba criando um problema, tá? E quem que sofre muito com isso? É o nosso intestino. A gente sabe que a maior parte da nossa imunidade inata, que é essa primeira barreira que esses agentes encontram, estão no nosso intestino, né? Então, ali é considerado o nosso segundo cérebro, né? E a gente também tem essa ligação, esse eixo, né? Intestino, cérebro, intestino, pulmão. Se isso não tá bem, né? Se o nosso intestino não tá funcionante, se a nossa imunidade inata não tá pronta para combater esse vírus, a gente acaba tendo uma exacerbação e também uma disfunção dessa resposta inflamatória, né? E aí também gerando essas complicações do coronavírus, tá? Hoje também um amigo até me mandou um artigo, eu comecei a dar uma lida aqui, parece que eles estão relacionando esse tecido adiposo com o armazenamento viral, tá? Então, é como se essa gordura, e quanto mais gordura o indivíduo tem, quanto mais tecido adiposo o indivíduo tem, mais os vírus vão penetrando ali dentro, né, através de um receptor que a gente já sabe que é por onde o vírus acaba se replicando, que é o ECA2, tá? Eu acabo não entrando muito em detalhes dessa questão da fisiopatologia, porque acaba tendo muitos termos técnicos e eu acho que essa aqui não é a intenção, né? Eu só queria mesmo explicar de uma maneira um pouquinho mais leiga mesmo, um pouquinho mais lúdica para vocês todo esse processo. Mas é por isso que é tão importante e por isso que eu sempre bato na tecla, né, da gente ter hábitos de vida saudáveis, né? Quando a gente tem uma boa alimentação, quando a gente tem uma prática de exercício físico regular, tudo funciona, né? O intestino funciona, essa ligação intestino-cérebro funciona. Então, a nossa memória fica boa, o humor fica melhor, né? A gente consegue combater esses vírus porque a nossa imunidade também tá ali pronta para isso, tá? Então, quando a gente tem uma qualidade de vida boa, né? Tudo funciona adequadamente, tá? E hoje a gente vive um outro problema que além da obesidade, a gente tem a questão da fome oculta. E o que é isso? É a falta de nutrientes, porque a pessoa que tá com sobrepeso, né, que se alimenta mal, que ingere produtos industrializados, ela acaba não tendo o aporte nutricional que ela precisa, tá? Isso que a gente chama de fome oculta. E o que nosso intestino vai mandar para o nosso cérebro? A informação de que tá faltando comida. Então, assim, você acabou de comer um hambúrguer, você acabou de comer uma pizza, vai dar 30 minutos, você vai estar com fome de novo, porque você não deu pro seu corpo o nutriente que ele precisa, né? Então, o cérebro vai ficar lá pitando, tô com fome, me dá comida. E aí, a falta desses nutrientes gera toda essa alteração intestinal que a gente chama de disbiose, né? Hoje já tem um nome para isso. A nossa imunidade não funciona e o nosso intestino não funciona, a gente não funciona. E hoje também já tá mais que provado essa relação nossa com a comida, né? E essa disfunção no intestino, como a gente tem essa ligação intestino-cérebro. Então, também por trás disso estão os quadros, né, de ansiedade, depressão. Então, imagina, você muda os seus hábitos, você muda a sua alimentação e você melhora da sua depressão, da sua ansiedade. E aí, sabendo de tudo isso, né, por que é tão difícil a gente tratar a obesidade, né? Por que é tão difícil as pessoas pararem com esses hábitos ruins? Primeiro porque isso é uma coisa psicossocial, né? Então,
é a cultura que essa pessoa vive, é o meio que ela vive, né? Então é muito difícil a gente mudar hábitos, né? A gente leva tempo para que isso aconteça. Além de que a gente acaba descontando as nossas emoções na comida, não é mesmo? Quando a gente tá triste, quando a gente tá alegre, quando a gente tá assistindo um filme, quando a gente se reúne com os amigos, com a família, quando a gente vai fazer uma celebração, aniversário, casamento, né? Se a gente tá de ressaca. Então, olha o quanto que a alimentação está presente nas nossas vidas, né? Então, a gente mudar esse conceito é muito difícil e leva tempo. Para a gente mudar isso, a gente, além de criar um novo hábito, a gente tem que entender o que está gerando isso dentro da gente, né? E aí lembra do post que a gente falou sobre o autoconhecimento. Então a gente fazer essa análise nossa é muito importante, né? Para entender o porquê que a gente está descontando as nossas emoções na comida. E tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta na droga, tem gente que desconta no álcool, nos jogos, enfim. A gente tem vários tipos de vícios, tá? Alimento é mais um deles. Mas o alimento, ele tá ali, livre acesso, né? E sem pudor. A gente come o que a gente quer na hora que a gente quer, não é mesmo? Não tem ninguém ali impedindo que isso aconteça, né? Então, é muito mais fácil a pessoa acabar descontando no alimento. Mas por trás disso, ao mesmo tempo, a pessoa come e vem aquela sensação de culpa do porquê que eu tô fazendo isso, né? E essas questões também biológicas e psicossociais do merecimento, da lembrança, né? De, eu vou comer essa comida porque lembra minha avó, lembra minha infância. E também não tô aqui falando que é pra gente parar com isso, tá? É óbvio que a gente vai comer alguma coisa que lembra a nossa infância, é óbvio que a gente vai se reunir com a nossa família e vai comer alguma coisa que a gente gosta. A ideia não é a gente se privar de comer essas coisas, a ideia é do quanto e quantas vezes a gente está fazendo isso, né? Se isso se torna um hábito diário, se todos os dias você extrapola, ou se a maior parte do seu tempo você não está se alimentando bem, a gente tem algum problema e a gente precisa dar atenção para isso. Tem que entender que no nosso dia a dia a comida ela tem uma função, ela pode ser gostosa, ela pode ser atraente, porque a gente, querendo ou não, acaba comendo com os olhos, isso é muito legal quando a gente monta um prato bonito, mas aquilo também tem que estar nos nutrindo, tá? E eu tenho que saber o porquê que eu tô comendo aquele alimento. Então, a ideia que eu quero deixar aqui para vocês é que essa relação com o alimento, né, ela é um ciclo vicioso e bem difícil de sair, tá? E o que acontece? A pessoa ela não tá satisfeita com a imagem dela, não tá satisfeita com essa obesidade, elas sabem que isso é destrutivo para a saúde, que acaba não fazendo bem para a saúde delas, elas até tentam, né, algumas dietas e se frustram e acabam ganhando todo esse peso de novo, porque não tem uma cura interior. E aí essa frustração faz com que ela se sinta mal com ela mesma, acabam se sentindo também excluídas, né, socialmente. E aí o último que a gente teve na internet, o bafafá, digamos assim, foi da cantora Adele, né, que ela apareceu com 45 quilos a menos e todo mundo ficou tipo, nossa, o que ela fez? E aí aqui o meu apelo, né, porque de novo as pessoas, elas não param para pensar que foi um ano de dedicação da Adele, né, e que ali refletiu a saúde física e mental dela, né, não, as pessoas querem saber da dieta que ela fez, né, como se fosse mais uma dieta milagrosa para o emagrecimento. E dietas milagrosas, elas não existem, gente. O que a gente mais encontra na literatura são tipos de dietas, tá? E aquela que vai dar certo para você é que se encaixa no seu perfil, que se encaixa no seu dia a dia, aquela que vai fazer com que você consiga ter persistência junto de uma equipe que tá para te apoiar, porque vão ter recaídas. Você vai uma hora tá de saco cheio e vai querer comer as coisas e tá tudo bem, você precisa de apoio, você precisa passar por isso, tá? E isso é uma constância, tá, gente?
não existe nada milagroso, não é remédio, não é dieta, é a gente mudar os nossos hábitos. E é por isso, né, que o tratamento ele acaba ficando tão difícil, né, porque às vezes a gente tem que conversar e buscar informações lá do passado, né, coisas que muitas vezes as pessoas não querem nem conversar sobre, tá? Mas aí, para quem quiser também, volta lá nos meus vídeos, vê eu também falando um pouquinho sobre autoestima, porque esse autoconhecimento também é muito importante nesse processo. Bom, hoje eu fico por aqui. Espero que vocês estejam tirando algum momento do dia de vocês para começar a refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre os seus hábitos, sobre a sua saúde, o que você tem feito para ajudá-la, né? Para ajudar o seu organismo a estar bem. São diante de situações assim, né, que a gente começa a dar esses valores, né, e começa a refletir um pouquinho mais sobre isso e do quão importante é a gente ter uma imunidade, a gente ter um corpo e uma mente sã num momento como esse. Não negligencie a sua saúde. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu acho que ter um médico de família é muito importante, né? E hoje também a gente tá vendo o quão carente nós estamos de uma boa atenção primária, né, pra nossa sociedade. Então, se precisarem, eu tô aqui, tá? Mas encontrem um médico para chamar de seu. Um beijo e até a próxima.